com a mulherada em volta, né? Hoje só mulher aqui no nosso estúdio aqui do 107,7 do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Eu vou fazer o seguinte, lembrando para vocês que nós estamos ao vivo pelo canal do YouTube do Santa Portal. Também estamos ao vivo pelo Facebook do programa Sem Pauta, além de estarmos ao vivo por ele, o incrível Dial, aqui atrás de mim aqui, ó, 107,7, ao vivo aí no seu rádio. Aliás, você agora que está aí se deslocando pela cidade, né, indo para o trabalho, indo para a faculdade, indo para a escola, você que está se arrumando, está em casa ainda se arrumando, tomando aquele cafezinho gostoso, né? Fica aqui conosco, aqui na sintonia aqui do 107,7 até as 8 da matina, hoje falando sobre saúde, tá certo? E de antemão, também eu já coloco aqui já o nosso WhatsApp, para que você participe conosco, tá certo? 99797-1077. Vou repetir, 99797-1077. Agora sim, conosco ela, que é a diva da saúde santista, né? Ela que tá aí com o nosso e com o seu Pô de Saúde aí bombando já, né? Muita gente, a repercussão muito boa aqui com a doutora Cristiane Godinho. Bom dia, Cris, tudo bem? Bom dia, Rogério. Bom dia aos convidados. Eu tô aqui hoje trazendo pessoas muito especiais, como você falou. Você tá no harém hoje. Tô no harém hoje, né? Pra botar inveja em todo mundo. Pois é. Aliás, Cris, passa rápido, né? Passa muito rápido. Já passou rápido, 15 dias, estamos aqui de volta, né? Pois é. Eu não vejo a hora de voltar daqui a 15 dias de novo. É lógico. Aliás, falar de saúde, gente, é muito bom. Importante. Eu quero agradecer aqui a todos vocês aqui, que tem dado aqui uma baita repercussão aqui do Pô de Saúde, pessoal falando o projeto aqui da doutora Cris, né? Cris procurou a gente aqui, eu faço aqui todas as honras a ela, né? Que veio com o projeto aqui para nós aqui, trazendo essa questão de falar de saúde aí de forma direta para a população. De forma clara e objetiva, que qualquer pessoa possa compreender. Esse é o objetivo do Pô de Saúde. Cris, vamos lá, apresenta aí as suas convidadas. Bom dia a todos novamente. Eu tô aqui com a doutora Cristiane Carmo, que ela é odontopediatra. Eu tô com a doutora Fernanda Zanco, também odontopediatra, e tem atendimento a autistas. E eu tô com a Joana, da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Santos. E eu também tô com a Renata. A Joana é Joana Pinho e a Renata Lirani. Ela é assistente social também da Associação de Pais e Amigos dos Autistas. Muito bem, Obrigado pela presença de vocês hoje, viu? Hoje aqui o bate-papo aqui vai ser dinâmico, né? Eu já sabendo que vai ser dinâmico, né? Já combinamos aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um único intervalo comercial para que na volta, né, a gente já engate aqui já a terceira, quarta e quinta marcha. Será e a gente que é porque é só a mulher que vai falar demais? Eu não Você tá queria querendo falar dizer isso? Eu não... Imagina, a mulher fala pouco, Olha que isso? né? Tá colocando brava no aqui também. intervalo. Imagina, Silvia, a mulher quase não fala nada, não é por isso não, é porque a gente vai falar de saúde, e quando a gente falar de saúde, a gente sabe aqui que o tempo voa, o papo evolui, flui, além de que também a participação, a gente sempre tem aqui uma participação muito boa, e mais uma vez aqui, a gente vai contar com a sua participação. Manda aí, 99797-1077. Sil, vamos para o nosso primeiro e único intervalo comercial de hoje aqui do Pô de Saúde, e daqui a pouco a gente está de volta. Muito bem, de volta ao programa Sem Pauta dessa terça-feira, dia 2 de agosto, exatamente às 7h11 já da manhã dessa terça-feira, né? Hoje a terça-feira nasceu assim meio a xoxa, né, Silvana? Uma terça-feira ali meia olhando aqui pela janela. Né? Oi? Meio apagadinha. Meio apagadinha, né? Mas aí nós vamos dar um jeito de acender esse dia, tá certo? Então fica aqui na nossa sintonia aqui do 107,7 e você vai ter aqui sempre a melhor informação com entretenimento pra você, tá certo? Bora falar de saúde, quinto episódio de saúde com a doutora Cristiane Godinho. Vamos lá, Cris. De novo aqui, eu vou apresentar de novo a doutora Cristiane Carmo, que eu vou conversar com ela hoje. As duas são odontopediatras, tanto a doutora Fernanda quanto a doutora Cristiane. A gente vai começar falando aqui sobre uma sigla que existe, HMI. E eu gostaria que a doutora Cristiane explicasse para quem está escutando a gente o que causa e o que significa isso. Então, bom dia. Então, HMI seria uma hipermineralização do molar, no esmalte do molar ou do dente incisivo da criança. Ele é muito difícil de ser diagnosticado, porque ele é muito confundido com cárie, né?
Ele acomete os dentinhos, o molarzinho que nasce, ele é permanente, ele nasce por volta de 6 anos. E assim, muitas vezes os pais procuram por conta da sensibilidade que pode esse dente ter, né? E assim, é muito difícil até para nós, dentistas, diagnosticar. Então, eu sempre preciso estar passando no odontopediatra, no caso da criança, de 6 em 6 meses, para a gente poder fechar um diagnóstico melhor sobre o assunto. Como que fica o aspecto do esmalte, para que a mãe esteja, vamos supor, ela vai chegar em casa, ela vai tentar olhar a boca, porque ela está vendo o dente diferenciado. Como que fica o aspecto do esmalte? Ele tem uma aparência opaca, tem manchas brancas, castanhas, marronzadas, e ele comete mais de 2/3 da coroa do dente, aquela partezinha do dente que fica exposta, né? Que fica para fora, né? E a criança tem muita sensibilidade. Né? E assim, ela pode causar umas depressõezinhas, que por isso o pai acha que é uma cárie, e nem sempre é uma cárie. Então a gente tem que levar no consultório para tentar tratar, né, essa sensibilidade. Às vezes pode ser um tratamento mais, vamos dizer, invasivo, né, um selante para proteger mesmo, ajudar na higienização, mas tem casos que chega até tratar canal, coroa e até mesmo uma extração. Pode acontecer de um colega nosso não conseguir identificar e tratar de forma errada isso? Sim, é muito comum. Principalmente quem não é odontopediatra, não estuda muito sobre o assunto e às vezes acaba passando ele tratando como cárie, né? Usando uma broca, e nem sempre essa é a melhor solução. Qual dente específico? Seria o molar permanente. Sempre o permanente. Isso, e o incisivo central. Ele aparece uma manchinha também amarelada, castanhada. E isso é um fator que ajuda a gente a identificar a anomalia, né? A alimentação vai influenciar? Olha, a gente tem que fazer ter uma alimentação não cariogênica de preferência, porque ele é um dente mais sensível, né? Então a probabilidade de ele cariar é muito maior. Porque ele fica mais enfraquecido? Isso, ele quebra, né? Se a gente não tiver um acompanhamento, ele acaba indo se destruindo, né? Então pode chegar um caso no consultório em que a criança está com todo o dente todinho estragado, no termo que a pessoa consiga entender. Uhum. E aí o odontopediatra é que vai conseguir determinar o que está acontecendo com o dentinho. Isso. E determinar um tratamento específico, né? O melhor tratamento para a gente poder manter esse dente de uma forma saudável na boca da criança. Qual é a sua metodologia de atendimento para pediatria? Então, no caso, eu faço uma anamnese, né, para ver o que a criança está comendo, como é que é a alimentação, como é que é a escovação, para a gente fechar um diagnóstico específico para esse dentinho. Porque não adianta a gente falar, vamos fazer o tratamento X e o pai não higienizar, não cuidar, né? Então, a gente tem que andar junto, é um conjunto de tratamentos, vamos dizer assim, tanto em casa como no consultório. E geralmente eu, como odontopediatra, eu sempre peço para o paciente voltar em 6 em 6 meses, né? Mas no caso de HMI, eu peço para voltar um pouquinho antes. O que seria esse pouquinho uns 3 antes? meses, de 3 em 3, pelo menos? Pelo menos. Ou até menos quando a higienização é bem difícil. Quando a criança tem um limiar de dor muito alto, que ela consegue suportar a dor, significa que esse dente ele vai continuar se deteriorando? E ela não vai sentir vai demorar para sentir a sensibilidade. Isso influencia? Influencia. Se ela demora para sentir a sensibilidade, tem muitos pais que não levam. Por quê? Ainda a gente tem aquele preconceito que dente de leite vai cair e não precisa tratar. E muitos pais não sabem que esse dente é permanente, né? Ele nasce, aí eles pensam, vai cair e tal. E muitas vezes eles só levam porque a criança começa a sentir dor, né? E às vezes até uma surpresa para o pai em saber que esse dente é permanente. E a gente tem que manter ele sempre na boca, né? Assim que perde, é um dente que outro dente não vai nascer. E assim, prótese numa criança é bem complicado, principalmente aqueles que não higienizam direito. E um implante a gente só pode fazer numa fase adulta. Entendi. A doutora Fernanda Zanco, ela é a fadinha dos dentes. E ela fez especialização junto com a doutora Cris Carmo. Eu queria saber de você, Fernanda, a tua relação terapeuta-paciente, dentista-paciente. Quando você fez especialização, antes disso você atendia crianças. Como é que mudou a tua dinâmica de atendimento no consultório? Oi, bom dia. Então, depois do consultório,
Quando você se especializa, automaticamente todo mundo vem te procurar por causa disso. Então, hoje em dia, no meu consultório, eu não atendo adulto, tá? E é mais gostoso atender criança. A gente acaba se especializando porque a gente quer trazer mais conforto, quer atender melhor. É um público que aqui na Baixada não tem muito atendimento. Toda mãe me procura falando, nossa, tia Fê, é tão difícil achar pediatra. E aí você achar uma pediatra que se conecte tão legal com a criança, que receba tão bem a família, também é difícil. Lá eu procuro sempre trazer conforto para todo mundo. Como é a dinâmica dos pais com os pacientes? Porque você deixa que os pais entrem junto com os seus filhos, seus responsáveis entrem juntos na consulta. Você acha melhor ou você acha melhor atender a criança sozinha? Você acha que interfere a presença do pai ou da mãe ali, vai interferir da hiperatividade dela ou do medo também? Interfere, mas eu prefiro que o pai e a mãe estejam juntos na consulta. Até porque que eles tenham que me ajudar também. Dependendo do caso, o pai e a mãe precisa intervir. E eu não acho justo você atender e pai e mãe não poder acompanhar. A única coisa que a gente mudou um pouquinho foi durante a pandemia, com a questão de não ter muita gente dentro da sala, era só um responsável que entrava por vez. Porque às vezes vai no consultório, vai o papai, a mamãe, a prima, a vovó, a todo mundo titia, passear e aproveita para passar no dentista. Principalmente quando é a primeira consulta, querem Porque fazer também gera uma book. ansiedade, né? Mas é bem legal. E final de semana, dia de sábado, que eu acho que eles aproveitam para ir no dentista. Já tô aqui em Santos, vamos dar uma voltinha no aquário, na orla. Aí durante a pandemia a gente pediu para que entrasse um por vez. Você está se formando agora em ortodontia. Certo. Você está fazendo muita ortopedia dos maxilares com a pediatria. Eu queria que você explicasse o que significa hoje a ortopedia dos maxilares. Que a gente conseguiu adiantar até o procedimento que a gente faz de correção com as crianças. Eu queria que você explicasse para os pais isso, porque tem pai que não sabe o que significa ortopedia. Então, ortopedia dos maxilares, na verdade, a gente vai tratar algum problema de musculatura, problema de mordida, falta de espaço ou muito espaço. Certas coisas a gente não precisa esperar o paciente trocar todos os dentinhos para usar o aparelho fixo. A gente já consegue corrigir ainda no dentinho de leite, que na verdade é até melhor, que dependendo do que a criança tem, lá pra frente depois nem vai precisar do aparelho fixo. Já consegue corrigir na dentição Você liberta de um aparelho fixo na adolescência. Exatamente. Isso está tendo uma boa... está sendo recebido bem pelos pais, pelos pacientes? Sim. Tem pai que desconfia, fala, não, está muito cedo ainda, ou não? Tem pai... Porque o pai e a mãe não têm esse conhecimento. Estou tocando nesse assunto para que eles entendam isso melhor. Geralmente eles não gostam muito de colocar quando o paciente é muito pequenininho. Assim, com uns 4 aninhos. Até porque o aparelhinho móvel vai precisar de uma colaboração de todo mundo. Não adianta a gente fazer o aparelho e a criança não usar. Então, às vezes a gente acaba esperando alguns aninhos para a criança poder ajudar a gente nesse quesito. De não quebrar aparelho, de não perder, de usar. Mas, geralmente, todos eles aceitam bem a questão de meu filho precisa usar o aparelho. Muito bom. Em relação aos pacientes, que a gente sabe que a gente recebe muito no consultório, pacientes autistas. A doutora Cris Carmo também atende muitos pacientes autistas. Eu estou aqui recebendo hoje a Joana e a Renata, que é da Associação de Pais e Amigos Autistas. E eu queria conversar com você em relação a isso. Como que é o atendimento com os autistas que você está fazendo no consultório? Como que é a tua logística, como que é a tua didática, como que você age em relação ao espectro? A gente trabalha com primeira consulta, onde na maioria das vezes a gente nem faz procedimento. A gente faz a técnica falar, mostrar e fazer, que a gente pega um bonequinho, mostra, conversa, tem os brinquedinhos. Muitas das vezes a gente até senta no chão para ficar brincando com eles, para ele ganhar uma confiança na gente. E aí depois, uma outra consulta que a gente pode começar a atender.
Mas vai depender do espectro dele. Tem autistas que levam numa boa já na primeira consulta e você já pode começar. Mas na maioria dos casos a gente prefere fazendo aos pouquinhos, um trabalho de formiguinha. Joana, você que hoje é diretora, né, pedagógica da Associação de Pais e Amigos dos Autistas, o que te fez chegar lá? O que me fez chegar, primeiro, bom dia. Bom dia. Seu convite. O que me fez chegar até a escola foi um convite de uma colega em comum que pediu, falou assim, para estar conversando, tá ficando um mês para poder estar substituindo uma professora que ia fazer um estágio em fisioterapia. E aí, nesse um mês, já vão 30 anos que eu tô lá, cuidando das crianças, trabalhando pela escola. Qual é a ligação de vocês, da Renata e da Joana, na associação? Renata é assistente social da escola, um anjo que apareceu na minha vida, está me ajudando muito, né? Uma parceira. E a gente divide o trabalho, né? Eu cuido mais da área pedagógica da escola e ela está toda na parte da família, né? Dos projetos. Então é uma parceria que está dando certo. O que a associação ela disponibiliza hoje para os alunos, né? Seria os alunos. Isso. Os alunos, a gente atende uma faixa de 6 anos, a entrada, né? Em contrapartida com a parceria com a Prefeitura Municipal de Santos, né? Então, fazendo um contraturno. Então, a maioria das nossas crianças, elas vão para o ensino regular num período, e no outro período elas vão para a escola, lá para a associação. Lá, além do pedagógico, a gente tem o clínico, que é a fono. A gente trabalha com o método da Padovan, de reorganização neurofuncional, um método muito interessante para trabalhar com a criança autista, com a criança, jovem e adulto, que não é só para autista, mas lá desde 91 fomos pioneiros em trazer para a Baixada Santista esse método, vale muito a pena conhecer. Sim. Né? E a gente tem a psicóloga, que também faz um atendimento com as crianças na área educacional, além de educação física, né? Das oficinas. Então, a gente trabalha as habilidades, não é um reforço escolar, embora eles estão no contraturno, no ensino regular, não é um reforço. A gente vai trabalhar as habilidades, memória, atenção, concentração, limite, que é muito importante, a questão do sentar, do atender a ordem, que a gente sabe que a criança tem um problema na comunicação. E o que é isso? É fazer se entender e entender o que o outro quer. Então, basicamente, a gente vai trabalhar essas atividades. Então, a porta de entrada é 6 anos. O que acaba acontecendo é que, como a gente tem um espaço limitado, a procura é sempre grande, a gente, por semana, né, Renata? A gente Vocês recebe recebem muito muitos atendimento, muita chamada de pais, então a gente caminha para a SEDUC. E lá ela agora hoje direciona. Hoje, graças a Deus, a gente tem outras entidades que também fazem atendimento. Porque até uns 10 anos atrás a gente só tinha a Associação dos Autistas. Então a demanda era muito grande. E como a criança não tem uma alta, né? Sim, porque não existe a alta, vaga, né? Exato. Então aquela criança que entra com 6... A criança que entra com 6, desculpa te interromper, a criança que entra com 6, ela não tem data nenhuma para sair da associação. Exatamente. Ela vai fazer acompanhamento. Para você ter uma ideia, o nosso aluno mais velho tem 46 anos e foi um dos fundadores da escola. Eu lembro dele. Então, tá para quem não sabe, que está escutando a rádio, a minha primeira formação é fonoaudióloga. E na década de 90 eu fiz estágio na Associação dos Pais e Amigos Autistas. Então esse aluno tinha 46 anos. Então, ele continua lá. Então acaba que não abre vaga. O que a gente hoje vem em busca, está buscando é um imóvel, né? E acho que a Renata vai falar muito com muita propriedade disso, porque onde nós estamos, o nosso espaço está todo comprometido com os 60 atendimentos que a gente tem. Vocês ainda funciona aquela oficina que eles fabricavam, as cadernetas antigamente, continua fabricando? Isso a gente faz. Isso aqui é uma renda também. Exatamente. O calendário no final do ano, eles pintam, eles põem um espiral, eles perfuram. Eu lembro disso. Muito bom. Então, é uma forma de renda, uma forma também de ocupação para eles. Quem assiste à associação? Então, a gente recebe uma verba da Prefeitura Municipal de Santos, através da SEDUC e da Saúde.
dos atendimentos. A gente tem a nota fiscal paulista, que ajuda muito, que a Renata daqui a pouco vai falar para vocês, que assim, às vezes a pessoa está ouvindo e fala, poxa, eu queria ajudar a escola. Esta é a forma melhor hoje de ajuda, mesmo porque a gente veio de um tempo longo sem eventos, Sim. né, que é outra renda Sim, que é entra outra... para a escola. Então, a gente tem visto na arrecadação do cupom fiscal uma renda que tem nos ajudado muito. Ajuda bastante. A doutora... Fora as emendas também. Sim. Podemos deixar de falar também Sim. das emendas dos vereadores, que tem nos ajudado bastante. Isso é positivo, né? Muito Sim. positivo. A doutora Cris Carmo, que também atende muito paciente autista, você costuma atender com espectros mais leves ou você já atendeu algum espectro mais avançado? Já atendi mais avançado, sim. E nesse link, assim, que eu queria saber de vocês, assim, na associação, vocês têm dentistas que podem assistir vocês também, que vai fazer informação, que vai ajudar vocês em alguma coisa. Então, hoje temos 2 dentistas aqui que atendem autistas e na rádio está divulgando isso. Não pode ser outros dentistas que vai procurar vocês também para poder ajudar vocês. Na tua área, assim, o que você atendeu de mais complicado? Quando a criança chega numa idade mais avançada, assim, 11 anos, tem muitos pais que têm medo de levar. Pelo fato, ele não vai deixar, vai ter que fazer uma contenção, que seria segurar ele um pouquinho. Existe um preconceito. Sim. E aí, quanto mais demora, mais difícil é o tratamento até pra gente mesmo. E às vezes tem caso que tem que fazer sedação, porque às vezes já tá tão grave o que precisa ser feito na boca da criança, que às vezes no consultório mesmo, sem alguma intervenção, a gente não consegue. Nesses casos também, Fernanda, que a doutora falou, quando tem que ocorrer a internação, como que é recebido isso pelos pais? Porque se o pai às vezes não quer levar nem no dentista, ele vai querer que o filho seja internado para ser sedado, isso interfere alguma coisa no atendimento? Para fazer com que os pais entendam a importância disso? Geralmente pai e mãe entende bem, porque você passa na consulta, eles estão ali assistindo. Você vê o grau de dificuldade que eles não querem. Ele já se propôs a levar a criança até o seu consultório, ele não quer que a criança passe por algum trauma, ou então que seja algo muito difícil. Você diz que você dá o seu melhor ali, mas muitas vezes acaba precisando de um âmbito hospitalar. E eles tendem a procurar sim. O que acontece mais no autista? É uma boca normal de qualquer criança? Ou existem algumas anomalias que vai acontecer no dente? Não, anomalia não tem estudo que correlacione. Anomalia seria algumas mudanças da anatomia. Para as pessoas entenderem. Que associe alguma doença bucal com autismo. O que acontece é que muitas vezes pai e mãe têm dificuldade de higienizar. Às vezes a criança ela não tem uma dieta balanceada, uma dieta mais pro açúcar, mais cariogênica, como a Cris já falou. E aí isso tende a ter mais cárie. Entendi. Mas o paciente ter ausência de dente ou ter apinhamento severo por ser autista. O que seria o apinhamento? Não. Apinhamento é quando os dentes permanentes ou dentinho de leite se junta muito. Você olha e você fala, nossa... Tá todo mundo abraçado. Não tem espaço para caber tudo isso de dente, mas isso não existe correlação com autismo. Não tem nenhuma relação. Não. Prevalência de cárie, de lesão cariosa. Não, que a cárie, na verdade, ela é uma junção. É a falta de escovação com uma dieta rica em açúcar. O paciente ele tem que estar em equilíbrio com os dois. Na associação, a alimentação deles é balanceada? Eles passam o dia inteiro lá, o meio período. A alimentação deles, a escovação, como que é feita na associação? Eles mesmos fazem sozinhos ou tem ajuda também? Então, lá a criança que entra de manhã, ela tem o café da manhã e o almoço. E a gente faz uma orientação quanto à escovação com as crianças, tanto no café da manhã, no almoço, como também no lanche da tarde. Mas é que nem a doutora falou, a dificuldade da escovação é muito grande, da higienização é muito grande. Então a gente vê muita presença de tártaro, né? Então a gente faz uma escovação e também damos uma orientação para as mães, né?
estarem trabalhando isso, mas é que nem a gente falou, como tem vários graus, né, de suporte, então tem crianças que eles, até para pegar na escova, pôr a escova de dentro da Não boca, consegue. é um trabalho que vem feito, como a doutora falou, de formiguinha. Né? Então, por isso que é importantíssimo ter, né, profissionais que atuam, porque às vezes também tem profissional que fica meio receoso quando a gente liga, e quem faz esse contato mais é a Renata, e fala que é autista, porque já sabe que tem certo uma dificuldade, né? Acho que a Renata até pode comentar sobre isso. Eu queria que você falasse, Renata. Bom dia, Bom Cris. dia, querida. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Então, a gente atende 60 famílias hoje, né? Então, eu tô ali todos os dias, lado a lado, né? Com todas as famílias e recebo demandas diferentes, né? E a questão da escovação é uma das demandas que surgem assim com mais frequência. Por quê? Hoje no autismo a gente classifica por nível de suporte. Então, a gente tem o nível 1, que era o leve, antes o moderado e o severo. Então, quanto mais suporte a criança precisa, né, mais a classificação vai aumentando. Então, assim, mas hoje o nível 3 suporte tem uma dificuldade de escovação, mas o nível 1 de suporte também. Embora ele seja leve, mas para ir no dentista, todo o espaço, né, o profissional, a questão do manuseio e a sensibilidade também compromete esse aluno, né? Não deixa ele fazer uma escovação adequada e tudo. Então, eu acredito que não é só mais o nível 3 de suporte ou o nível 2 que tem dificuldade, o nível 1 também. Então, assim, hoje no município, a gente trabalha com as famílias para que seja um acompanhamento frequente, né? No dentista, né, periodicamente. Então, tem tantos aquelas famílias que vão pelo SUS, né, que hoje a gente tem o CEL aqui no município, que faz esse atendimento odontológico especializado. As policlínicas também realizam, né, e também a clínica escola hoje, que é o equipamento que faz o atendimento para autistas, né. E também tem um consultório lá dentro para atender esse público, né, de todas as idades, né? Então, assim, o pontapé inicial é sempre a policlínica, para poder receber. Sim. E aí aquelas famílias, né, que têm condições, porque aqui a gente está falando de todas as no famílias, no geral, né? Aquelas famílias que têm condições financeiras também podem procurar profissionais, né, de forma particular. Sim, vocês orientam isso. Com certeza. Eu, assim, procuro conhecer todos os tipos de serviço que tem no município, para mim poder passar isso para minhas famílias, né? Porque, assim, a gente não foca só no SUS, a gente foca em todos os serviços que são ofertados. E aí, a partir daí, né, eu faço acompanhamento das famílias, eu sei a condição de cada uma, né? Sim. Então, aí eu posso orientar cada uma de acordo com a sua condição, né? É seu papel orientar os pais que chegam na associação? Sim. Vamos supor, eles tiveram o diagnóstico, eles vão buscar um lugar, achou a associação. E eles procuram você. Vão conversar primeiramente com você? Eu agendo, né? Assim, toda semana, como a Joana falou, a gente recebe muitas ligações, contato pelo Instagram, pelo Facebook, pessoas que passaram. Porque quando a família ou está em processo de diagnóstico ou já tem o laudo, a família fica perdida, ela não sabe para onde que eu vou primeiro, né? Então, assim, como a associação é uma referência na cidade, nós fazemos esse trabalho de não atender só os alunos matriculados. A gente atende a população da Baixada Santista toda, de outras cidades, no quesito orientação. Então, a gente recebe a família, a gente orienta, a gente mostra os serviços que tem disponível, onde ir primeiro, né? Que serviço procurar. Então, assim, a família que está com essas dúvidas também pode procurar a associação, que a gente dá todo o apoio, todo o suporte. Porque é a nossa vivência. Então, é mais fácil para a gente ofertar isso para as famílias, né? Porque é algo que já está no nosso cotidiano, né? Então, a questão dos direitos também, serviços que o Poupa Tempo oferece, a carteirinha do Santos Acessível, né? Que hoje tem para pessoa autista. Um colar do girassol, que é um colar que identifica que aquela pessoa ela tem uma deficiência invisível, né? Então, assim, a pessoa fez a carteirinha do autista, depois que ficou pronta, ela vai na Coordenadoria de Políticas Públicas, pega gratuitamente
colar do girassol, né? Então são informações que você vai no lugar certo, já tem, facilita Que para a o leigo, família, aquele né? que tá com o diagnóstico Sim, na mão, não vai é saber difícil. para onde ir. Exatamente. Agora, pegando o gancho do que ela falou, queria perguntar para vocês. O paciente chegou, como ela falou, é invisível, porque é uma síndrome que é invisível. Como é que vocês conseguem identificar? Vamos supor, o pai e a mãe não falam que é autista, ou às vezes nem sabem ainda. Como é que vocês identificam? Eu queria que vocês duas respondessem isso. Às vezes a forma de falar, né? Agitação. Muitos, assim, não gostam que a gente tenha o contato na boca deles, né? Então, assim, quando a gente entra com uma luva, eles se incomodam um pouco. E às vezes o pai até desconfia, né, do diagnóstico, mas rola ainda aquele preconceito, né? E às vezes a gente, como dentista, às vezes a gente tem que dar esse feedback, pedir para procurar, né, uma ajuda, porque assim, facilita bastante a vivência da criança em si, né? Ela não vai ter tanto aquela dificuldade, tanto para frequentar, por exemplo, o dentista, porque não é tão fácil assim para eles, né? Então, é um conjunto, a gente tem que trabalhar todo mundo junto. Doutora Fadinha, qual é a sua relação? Qual é a sua experiência no atendimento? Né, eles não gostam muito de toque, o barulho incomoda, o motorzinho já é ruim aquele barulho pra muita gente. É ruim pra gente, né? Adulto. Precisa ser autista. Já sai correndo. Pra eles é mais ainda. Tem criança muito pequenininha que não fala. Aí, a gente, como dentista, a gente não fecha diagnóstico. A gente encaminha uma Você carinha, identifica e encaminha. E orienta. e pede que vá procurar ajuda, procura o diagnóstico. Tem pai e mãe que sabe o diagnóstico e às vezes não conta, por achar que a gente não vai atender. Aí depois vem falar, ai, tia Fê, então. É que a gente não queria falar, não sei o quê, mas a gente não faz distinção. Sim. Lá o paciente chega com síndrome de Down, chega com autismo, chega com PC, e a gente atende todo mundo igual, uns com mais atenção Outros não do têm. que outros, mas todos iguais. Uma coisa que eu queria também perguntar, nesse sentido, assim, de ser dos pais, às vezes, não querer falar. Mas a criança, ela vai sentir isso, assim, porque tem pai e mãe que está escutando e está desconfiando, mas não tem a certeza e nem procurou ainda. Eu queria, assim, o que identifica realmente uma criança autista? Não é assim, o fato... É assim, aquela criança, é muito chorona, é mimada. Não é. A criança pode ter um espectro também, de chorar toda hora, de ficar, né, reagindo ao externo. O autismo, ele é detectado, né, diagnosticado pelo comportamento, né? Porque Certo. ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, não tem um exame que você faça que vai dizer se ele é autista ou não. Então, a avaliação do neuro infantil ou do psiquiatra infantil é sempre pelo comportamento, do acompanhamento naquela criança, né? Então, às vezes não se fecha o laudo já de início, precisa de um acompanhamento para ir observando os comportamentos daquela criança. Geralmente, o que se chega mais é o atraso na fala, né? Criança não falou até os 3 anos, então é algo assim que já chama muita atenção. Contato visual também. Que ela não faz o contato, ela não permanece muito tempo no contato visual. Assim, que se repita várias vezes, né? Certo. Não foi só um momento que ela não olhou que já... Não, isso vem acontecendo várias vezes. O bebê está amamentando, já não olha direto para a mãe, sendo que é a visão, né? Da amamentação, o atraso na fala, socialização. Está na creche, na escolinha, fica lá no cantinho, não se junta com outras crianças, né? Os objetos, de uma certa forma, enfileira objetos, fica olhando para um determinado ventilador, né, girando, enfim. Então, são comportamentos que já foi observado que daí tende a ser que aquela criança possa ser autista. Então, a partir de vários comportamentos, nunca um só isolado. A fala outro. dela é característica na terceira pessoa?
Alguns sim, né? Não Porque todos. não significa que todos vão, Não, dependendo do espectro. Vai falar na sim. terceira pessoa. E tem criança que tem uma fala que parece robotizada. É uma fala meio assim, sabe? Eu quero... É uma coisa diferenciada. Você percebe não tem uma... É meio pedante, é uma fala pedante. Aí tem ocasiões que tem crianças que são mais hiperativas, tem crianças autistas que são mais apáticas, e geralmente essas são até difíceis de você diagnosticar logo de início. Porque o que acontece? Quando a mãe percebe que a criança é uma criança hiperativa, que ela não para, ela já acende uma luz. Aí a criança, ela já não tem ausência da fala, naquele tempo que começa a balbuciar. Aí já é outro alerta. Então, olha, criança que não tem noção do perigo. Então, é uma criança que você vê que ela escala a geladeira, se deixar. Já não é uma coisa... É uma coisa para você ter atenção. E lembrando, quando a gente fala que a gente orienta as mães, a gente orienta já também nesse quesito. Às vezes a mãe liga lá e fala assim, ela nem tem o diagnóstico, mas ela viu, ela tem um conhecido, porque hoje, muito facilmente, você tem um vizinho, você tem um parente, você tem um amigo que tem uma criança autista já sendo diagnosticada muito cedo. Então, isso é muito importante. Aí ela fala, não, porque eu estava observando, o meu vizinho já tem um laudo, e meu filho... E aí a gente dá esse direcionamento. Tanto na parte da família que já tem o diagnóstico, precisa buscar seus direitos, como naquela família que está sem ainda o diagnóstico, mas na dúvida e quer conversar com uma pessoa que tem experiência. E às vezes ela chega lá e fala assim, eu trouxe meu filho aqui para você ver se ele é autista. A gente não faz que nem o diagnóstico, mas a gente pode identificar algumas características que a gente, lógico, pode encaminhar com uma certeza de que vai vir com o diagnóstico, né? E hoje a gente tem reparado muito, tem ligado muito lá na escola, você falou até no começo, adultos procurando diagnóstico. Adultos procurando diagnóstico e falando assim, eu sempre achei que eu era diferente na escola, ficava muito quieta, porque assim, é que não estava falando. Porque aí fica muito quieto, é tímido. É tímido. Não é? Se tá fazendo bagunça, é atacado. E vale a pena que associar que era uma criança que ficava arredia, não tinha amigos, tal, mas tinha notas boas. Então não chama atenção. É tímido. Tá. E só que aí os comportamentos vão aumentando, e aí quando agora muito mais divulgado, né, o autismo do que antigamente, a pessoa começa a falar assim, nossa, mas essas características que estão falando ali eu tenho. E elas se descobrem, né? A gente tem muito relato. Recebe o diagnóstico, é como se algo mudasse na vida delas, né? Porque elas realmente descobriram o porquê delas serem assim a vida inteira, né? Então é algo libertador, né? A gente escuta deles mesmo falando, é algo libertador, por quê? Porque enquanto não se fechou um diagnóstico, muitos deles tentaram suicídio, né? Entraram em depressão. Por quê? Porque eles não eram igual aos outros. Por não se compreender. Por que eu não sou assim? Por que eu sou assim? É culpa minha? Será que eu não fui criado da forma cobrança da família também, muita né? cobrança. Então é algo que a gente está vendo bastante diagnóstico em adultos. Em adultos. E assim, mulheres. Mulher. Porque a gente tem crianças, muito aquela coisa da criança menor ter o diagnóstico, né? Mas os adultos que têm nos ligado, mais mulheres, né? A gente sabe que 4 vezes mais uns meninos, né? Só vou parar um pouquinho porque a rádio está com perguntas, né, Sil? Sim, temos aqui uma perguntinha. Pode fazer. Da Kelly Souza, da Rádio Clube. Ela pergunta o seguinte, por que a maioria das crianças autistas tem a dentição separada? Não só eles, como outras crianças também. Minha filha é DI e ela tem problema no céu da boca. Isso é normal? Kelly Souza, da Rádio Clube. Não, foi como eu falei, não tem correlação de nenhuma anomalia com autistas. A gente tem, hoje em dia, com síndrome de Down. Síndrome de Down é o que a gente chama que é pacientinho classe 3, geralmente, que é aquele pacientinho que tem o queixinho mais pra frente. A gente fala de gaveta, mas dente espaçado, qualquer criança pode ter.
Bate muito o que eu perguntei antes das anomalias que poderiam existir, especificamente da síndrome. No caso, não é autismo, né, da pergunta. Não, da pergunta É do autismo. Então, cai naquela pergunta que a gente já tinha feito antes, de não ter nenhum tipo de anomalia. Ele é separado mesmo os dentes, é para qualquer criança. Isso. Tem mais alguma pergunta, Sil? Não, ela só complementa que tem várias maneiras de reconhecer crianças autistas, né? Não é uma pergunta. Eu conheço, sou mãe, estudei muitas áreas em relação às crianças, PCD, né? Muito bom. Isso daí em relação da pergunta também, é a dificuldade mesmo. Vamos supor, se não vai no odontopediatra, vai num clínico geral. Nem sempre o clínico geral ele vai conseguir tanto tratar quanto diagnosticar, não é, doutora Cristiane? Isso, e nem condicionar, né? E nem condicionar. Que Queria que você falasse sobre condicionamento. É o básico da odontopediatria. Eu pego várias crianças com muito medo, que a gente brinca, condiciona, coloca ele pra virar dentista, coloca jalequinho. E assim, chega no fim do tratamento, eles... quando que eu vou te ver de novo? Aí a mãe já chega falando, nossa, meu filho tava pedindo pra vir no dentista. Isso é o básico da odontopediatria. Eu pego muita criança que vem com medo do dentista porque passou no clínico. Não porque o clínico é ruim, pelo contrário, às vezes ele é um bom profissional. Acontece que ele não tem esse condicionamento, ele não sabe como proceder a alguns procedimentos sem que a criança perceba o que está acontecendo, porque tem coisa que não é legal a criança ver, por exemplo, na hora de anestesiar, né, tomar um cuidadinho maior para não ver a agulha e tal. Então é tudo uma técnica de condicionamento que o odontopediatra aprende, né, a fazer durante esse tempo de estudo. Fernanda, você tem me fala uma experiência sua em relação a esse tipo de um paciente que chegou para você pela primeira vez. Você vai fazer anamnese, mas é um paciente extremamente hiperativo. Como é o condicionamento dessa criança? A gente gosta muito da técnica mostrar, falar e fazer. A criança se sente à vontade de brincar. A gente tem um cachorrinho com dentinho. A gente mostra, olha, agora a tia vai usar isso. Pega, vê, dói? Não, não dói, tia. E também tem a auxiliar. A auxiliar lá no consultório, ela é meu braço direito. É muito legal ter mais uma pessoa. É até importante falar dela, atenção. A futura doutora Pamela. Ela vai se formar ano que vem. E aí ela faz estágio lá com a gente. Muito bom ter mais uma pessoa para dar atenção e suporte. Agora, uma coisa que a gente pede bastante é não falar de medos para o seu filho. Olha, eu tenho medo de dentista. Você vai falar isso na frente do seu filho que está no dentista? Isso não é legal. O seu trauma você carrega para você. Você que tem que trabalhar isso. Agora, você não pode passar esse seu medo para o seu filho. O seu filho pode ser que não tenha uma experiência ruim igual você teve. Então, evita de falar de medo. Não usa a gente como um castigo. Olha, se você não escovar os dentes, vou te levar no dentista. Poxa, que... Você tem que pensar. Tomar injeção. Vai pro médico tomar injeção se não obedecer. Vai ligar a maquininha. Eu sempre falo pros pais que assim... você tem que mostrar segurança, né? Porque o pai é o espelho da criança. Desculpa, você concorda que não é a criança que vai buscar vocês? É os pais? A criança não é obrigada a gostar do dentista. É o pai que escolheu. Sim. Não é? Aí, com o tempo... Aí a gente tem que correr atrás. Eles gostam tanto da gente que às vezes o pai precisa trocar de dentista porque vai morar um pouco mais longe. Mas não querem trocar. As crianças não querem trocar. Não largam. Mas eu sempre falo pra mãe, principalmente quando a mãe tem medo. Às vezes tem que tirar um dentinho, né? No consultório, precisa anestesiar. Eu sempre falo pra mãe, você tem que mostrar a maior segurança do mundo pra ele, porque a pessoa que ele mais confia é você. E aí você tá mostrando pra ele que você tá com medo, ele já pensa, o que vai acontecer comigo, né? Minha mãe tá com medo. E a maioria das crianças não tem medo. Não. Na verdade, a gente passa esse medo pra eles já chegam assim, às vezes, meu pai falou que se eu não escovar o dente, você vai arrancar meu dente. Tia, você vai arrancar meu dente? Então, eles já chegam assim, a gente já tem essa fama, né? Dentista arranca dente. Tia, você tem uma furadeira? Que eu vi no desenho, tem uma furadeira. Então, a gente tem que trabalhar tudo isso. E a gente também precisa da ajuda do pai e da mãe, né? No condicionamento, os pais, eles são participativos para vocês?
Muitas vezes sim, mas às vezes também não. Tem um pouquinho dos dois. Um pouquinho dos dois. Porque eles acham que, às vezes, obrigar, colocar medo, né? Ah, se você não fizer isso, você vai ficar de castigo. Então, acaba desconfiando o que a gente está fazendo. Sim, ele né? acaba atrapalhando, não está ajudando. Mas tem uns não, que colaboram, né? Faz aquela troca, saindo da dentista, a gente vai passear um pouquinho, né? Então vamos colaborar, porque vai ser rapidinho, né? Então vai ser mais rápido, a gente vai embora para casa. Aí no final a gente sempre dá um agradozinho, um brinquedinho, né? Que a gente fala de reforço positivo. Então, acaba sendo divertido, né, no dentista. Então, às vezes eles mesmos falam, tia, gostei muito, é bem divertido vir no dentista. Não querem ir embora. Tem horas que não querem ir embora mesmo, isso é uma realidade. Chora para não querer vir e chora para não ir embora. Não é assim? Ontem eu atendi, inclusive, uma menininha que caiu uma restauração, eu fui refazer. E ela falou, eu fiquei tão feliz que minha restauração caiu. Aí eu, por quê? Porque eu vim te ver. Isso pode acontecer muito também. Isso acontece muito, sim. Porque eu vim te ver, eu tava com saudade. Aí já me abraçou, entrou na sala, aí já entra sozinho, deixa a mãe pra trás. Às vezes até a mãe fala, quer que eu entre? Não, mãe, não precisa. Isso é bacana, porque é sinal que a criança, ela confia em você. Sim. Eu costumo falar isso, se a gente condiciona correto, eu posso pular em cima da criança que ela vai falar, tudo bem, não vai machucar. E eu sempre falo que a criança é muito curiosa, então a gente tem que explicar o máximo possível que dê, né? E eu sempre brinco, quando você mexe numa coisa, o olho dele vai junto. Mas quando eu falo, fecha o olho e a criança fecha, porque você já ganhou toda a confiança dele. Isso é uma realidade. Na associação, existe muito isso, assim, você como pedagoga, a compreensão deles. Como você age, porque a compreensão é diferenciada. Eles são extremamente inteligentes. Então, a gente tem crianças que são inteligentes, tem um QI preservado, mas é que nem a gente falou, tem um problema no comportamento, Sim. né? E é muito engraçado que lá eu sou diretora da escola e eu funciono como diretora. Então, a professora tem todo um trabalho que ela faz dentro da sala. Mas, se ele sabe, isso em qualquer nível, a criança, ela percebe. Primeiro que ela ganha a sua confiança, primeiro que eu estou ali há muito tempo. E aí ela sabe que a gente tem que trabalhar, a gente dá carinho, dá atenção, mas o que é certo é certo. Sim. A gente aí trabalha que nem você tem que condicionar, você tem que trabalhar para mostrar o que é certo. E a gente, você estava falando de dentista, eu comprei recentemente uns brinquedos que tem de escovação de dente. Ótimo. Sabe? Estimula bastante. Estimula muito. E eles gostaram bastante, né? Porque justamente para ajudar na escovação, que é aquilo que eu falei, que é a parte mais difícil. Mas, logicamente, a primeira coisa que você tem que ter na criança autista é o vínculo. E ele ir num lugar em que ele se sinta acolhida, que ele sinta... Porque a gente fala assim, a criança, ela é sensitiva. Ela Sim. percebe quando o outro gosta. Entendeu? Quando o outro está disposto a ajudar. E o autista, ele é mais sensível ainda a Muito isso. mais sensível. Concorda? Então, são coisas que nem eu tenho adulto, eu trabalho 6 anos é o menor, mas a gente tem adulto. Então, a fala tem que ser diferente, a posição é diferente, né? Mas aí eu falo que a gente trabalha muito com limite. Eu já tive mães que eu até nunca me esqueço, como eu falo que eu oriento a mãe, né? Eu dei a orientação de como trabalhar, tem que ter limite, a postura de fala, não adianta você falar, você tem que ser objetivo e tal. Aí ela saiu e falou, mas eu não gostei muito daqui. Eu falei, mas por quê? Muito limite. Eu falei, porque hoje ele tem 4 anos, mas ele vai ter 10, ele vai ter 12. Isso ele vai mesmo. continuar sendo autista. Então você tem que trabalhar para que no futuro você... E outra coisa, a gente não está aqui para a vida toda. A gente tem que deixar a criança o mais independente e autônomo possível, para que possa ele fluir na sociedade, no lar. Renata, falando disso que ela acabou de falar, uma preocupação minha é em relação a esses autistas que vão envelhecendo e aqueles que não têm família. Pais morrem, não tem tio, não tem família. Como é a orientação que vocês fazem? Caminha para algum lugar? Como é feito isso? Hoje no município nós temos residência inclusiva, né, para pessoas que
para pessoas que chegam, né, que ficam, né, sem um familiar, né, para poder estar ali cuidando dessa pessoa. Então, assim, várias mães dos nossos alunos já estão com filhos aí nessa idade dos 30 anos para cima, só tem o pai e a mãe, não tem uma rede grande de apoio. Então, o nosso projeto, né, é ter um residencial na cidade de Santos, juntamente com um espaço terapêutico, para que essas mães, enquanto ainda estão com seus filhos, fiquem tranquilas. Só que elas mesmas construam, né, toda a sociedade construa um projeto assim, para que elas venham ter uma velhice tranquila, sabendo que na falta delas, o seu filho vai estar amparado, né, num lugar totalmente acolhedor. Sim, era uma preocupação minha que eu não tinha esse conhecimento. Então, e aí a nossa ideia é o quê? É ter um espaço assim, porque nós temos residências, porém, não é só para autistas, né? É para outras pessoas com deficiência também. Mas a gente sabe que o autista tem as questões de comportamento, né? De rotina. De sociabilidade também. Sociabilidade. Então, por que não ter um lugar próprio, né? Especializado. É o meu sonho esse, viu? Então, é o meu ideal. Esse é o projeto, é o sonho das mães de adolescente. Para que ela, assim, eu vou falar o que elas falam para mim, né? Para que eu possa morrer tranquila. Para que eu possa. Eu estou falando porque é o que elas falam. É uma realidade. Né? É uma realidade, a gente não pode fugir disso. Meninas, olha só, 7h59. Acabou! Olha como voou o tempo aqui, hoje na manhã aqui desta terça-feira, dia 2 de agosto. Deixa eu rapidinho aqui, Cris, mandar aqui alguns abraços. Primeiro para o doutor Carlos de Castro, aqui sempre conosco. Né? Grande abraço. Dia, acompanhando aqui o Pô de Saúde, ele que é um ouvinte assíduo aqui do Sem Pauta e que amanhã estará conosco aqui. Amanhã, quarta-feira, é dia aqui do um grande querido também. Da participação do doutor Carlos de Castro aqui com a sua nova Vital Média, nova Emergências. Perdão. Também a participação aqui da Márcia Tubel, ou Tubel. Tubel. Tubel, é isso? Tubel, Márcia Tubel. Ela mandou aqui, meninas, que orgulho de vocês. Um beijo, amo você. Te amo. Participação também da Kelly Daré. Bom dia, uma excelente pauta. Participação também do Ricardo Augusto. Puxa, que bom falar e ouvir sobre autismo. Sinto falta disso, diz o Ricardo Augusto. Gleice também aqui, ela não fala de onde que é aqui também, acompanhando, mandou aqui, beijo meninas, vocês são ótimas. A Elizabeth também aqui, Elizabeth Faria, mandando aqui também um bom dia, parabéns pelo programa, parabéns por falar sobre dentição para autistas. Incrível, nunca ouvi falar sobre isso na rádio. Até então não tinha ouvido, agora você ouviu. Agora já sabe. É por isso que o Pô de Saúde veio para isso. Veio para isso, né? E só rapidamente aqui, o Martinho também conosco, Dr. Carlos de novo aqui, Rogério, bom dia, hoje só as mulheres, né? Excelente tema. Mandou aqui mais um abraço, o Potes com a gente, o Jarbas Vieira, o Jarbas Marques também, presidente do LID aqui, sempre conosco aqui, mandando aqui um abraço. O Rogério, ele nos ouve, o meu xará, ó, ele nos ouve de São Paulo. Que legal. Mandando aqui um abraço aqui. Bom e dia, parabéns Rogério. Aqui pela programação. Cris, 8h01, encerrado aqui a quinta edição do Pô de Saúde. Quero agradecer aqui primeiro a sua participação. Olha, daqui a 15 dias. Eu já não vejo mais, tá? Vem sim. Já é com você, já. Né, Sil? A Cris aqui comandando muito bem. Parabéns aí e vamos se despedir aqui das nossas convidadas. Primeiro, obrigado, Rogério, por mais uma edição aqui junto. Obrigado, Sil, por estar te conhecendo hoje, viu? Eu quero agradecer o meu bebê, Cris Carmo. Obrigado pela tua participação hoje. Eu agradeço por lembrar de mim. Contato. Então, eu tenho meu Instagram, tá? Quem quiser seguir lá, é doutora.criscarmo. Lá eu sempre coloco alguma coisinha sobre pediatria, dúvidas, tem mãe que manda direct. De lá já tem os links para acessar o consultório, para marcar consulta. Pode chamar sempre que eu tô sempre inativa. Ótimo. Doutora Fernanda Zanco, meu outro bebê que cresceu. Eu quero agradecer demais a participação sua aqui hoje. E eu queria que você deixasse também seu contato, onde te encontro. Onde encontra a fadinha dos dentes? Ai, meu Deus. Obrigada, Cris, pelo convite. O consultório fica aqui no canal 4, bem pertinho daqui da Faculdade de Santa Cecília. O meu Instagram,
que é muito criativo. É doutora, DRA, ponto, fadinha dos dentes. E para agendar a consulta é através do WhatsApp, que é 13 99735 3373. Muito obrigado. Agora eu vou me despedir da Joana e da Renata, que é da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas. Foi enriquecedor, porque vocês viram as perguntas que foram feitas, os elogios. Eu sabia que isso daqui ia ser pauta muito importante para a sociedade, para a população em geral. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje, viu? Obrigada pelo convite. Esse tema é maravilhoso. Falar de dentição, nossa, é uma coisa que a gente estava precisando escutar, até mesmo nós que estamos dentro da área, tá? Agradeço muito. Agora a Renata vai passar os nossos contatos. Isso, tá eu quero isso. Muito obrigado pela participação, viu, Renata? Imagina, eu que agradeço. E as nossas redes sociais é Autista Santos, Instagram e Facebook. Todas as pessoas precisarem de orientação, né, sobre os serviços no município, pode estar chamando E lá. sobre ajudas também, né? Sim, Quem puder ajudar, a quiser associação ajudar, também. colaborar, participar. A colaboração pode é estar entrando importante. em contato que a gente está lá para unir forças, né? Muito obrigado. Tá bom? Bom dia a todos. Meus Muito bebês, obrigado. vocês são as minhas convidadas agora pra gente Para o tomar café. um cafezinho colute, Aí aquela sim. delícia de café agora, assim como a Silvana também devidamente convidada, tá Sim. certo? E fica aqui o convite para que você participe conosco também aqui de mais um Sem Pauta amanhã a partir das 7 da manhã, lembrando que a Silvana Ribeiro aqui até meio-dia, antes às 11, o meu amigo Zé Ritorquato com o Zé News aqui, aportando aqui nos estúdios da 107,7. Gente, olha, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até amanhã. Valeu! Você ouviu na Santa Cecília FM, programa Sem Pauta. Oferecimento. Praticagem do Estado de São Paulo. Pontualidade e segurança a serviço do Brasil. Nova Vital Med. Lide Litoral Paulista. TOTUS, a empresa que acredita no Litoral Paulista. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. E Alper Embalagens, as melhores soluções para o seu negócio.